ver comigo, abre sua Bíblia no Salmo 133, é um salmo muito conhecido, bem conhecido, e nessa noite, eu sei que o Espírito Santo, ele tem algo especial para mim e para você, em nome de Jesus. O tema da palavra é não fuja. Como assim, pastor? Não fuja. Diga para quem está ao seu lado, não fuja. Não fuja. Não dá para fugir não. Mas eu quero ler o Salmo 133, porque quando estávamos adorando, louvando, Deus me mostrava um povo congregado, unido, celebrando e adorando o nome dele, de uma forma tão tremenda, como um altar, um incenso subindo diante do Senhor, um perfume agradável, e ele recebendo a adoração que saia do nosso coração, não dos nossos lábios, não porque não é afinado, não importa, é aquilo que sai do nosso coração. O Salmo 133 diz assim: como é feliz e agradável observar quando os irmãos vivem em fraternidade, na versão King James. Em outras versões está: ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. Sabe, quando o salmista ele escreve aqui, ele fala assim: como é importante quando os irmãos vivem em união, quão agradável é isso. Versículo 2 ele fala porque é como um bálsamo precioso derramado sobre a cabeça, que desce pela barba como se fosse a barba de Arão, até a gola das suas vestes sacerdotais. É como o orvalho do Hermon, quando desce sobre os montes de Sião, porquanto ali, a Bíblia diz, na comunhão, na ordenação da bênção, ali, ele oferece a sua bênção, vida para hoje e por toda a eternidade. Ah, meu irmão, por que eu li esse texto antes? Porque eu queria fazer uma oração antes de começarmos a mensagem, de falar sobre esse tema não fuja. Sabe, eu sei que às vezes nós chegamos, nos reunimos em igrejas, seja ela independente da denominação, A, B, C, D, não importa, mas às vezes entramos e saímos e as pessoas não sabem o que está acontecendo no nosso coração. Aquilo que nós estamos passando, aquilo que nós estamos vivendo na nossa intimidade. Às vezes nem mesmo as pessoas que moram conosco sabem. Às vezes nem aqueles que trabalham conosco sabem, ou parentes, amigos, porque muitas vezes nós precisamos parecer forte para outras pessoas. Mas no fundo, nós estamos passando por uma guerra, sabe, por uma luta, por um abatimento espiritual tão grande, que traz uma dor, que não é uma dor física, é uma dor emocional. Ela torna uma dor emocional, que às vezes parece que ela nos rouba nossas energias, nossas forças, que não nos dá vontade de continuar, de lutar, de sonhar, de acreditar, e principalmente de continuar tendo a nossa esperança e a nossa fé baseada em Cristo Jesus. Por isso eu quero orar nessa noite. A Bíblia diz que quando os irmãos estão em união, vivem em união, ele tem prazer de derramar a bênção dele. É como o orvalho que desce sobre os montes de Hermon, com aquele orvalho correndo do monte, que você vê assim, a parte úmida correndo, é assim a bênção do Senhor. E eu quero profetizar sobre a tua vida. Enquanto vivemos em união, em fraternidade, em amor, em comunhão, a bênção do Senhor nos acompanhará em nome de Jesus. Amém? Pai, eu quero orar nessa noite. A minha oração, Senhor, é uma oração simples, mas se o Senhor moveu através do Espírito Santo a orar por pessoas que estão aqui com o coração ferido, com o coração cansado, ó Pai, nessa noite, em nome de Jesus, juntos, em comunhão, na Tua presença, porque a Tua palavra diz que onde estiver 2 ou 3 reunidos em Teu nome, ali o Senhor está presente. Na Tua presença, Espírito Santo, vem com Teu bálsamo sobre esse coração. É só o Senhor, Pai, só o Senhor que pode visitar a divisão da alma e do Espírito, Pai. É só o Senhor que pode alcançar esses lugares mais profundos que eu não conheço, somente o Senhor conhece. Então, Espírito Santo, fica à vontade nessa noite. Pai, eu sei que aqueles que vieram aqui não vieram por causa simplesmente de um convite, ou simplesmente porque fazem parte dessa igreja, mas vieram porque, Senhor, eles quiseram estar juntos com os seus irmãos, para, Senhor, adorar o Teu nome.
ouvir a tua voz através dos louvores, da palavra, Senhor, da maneira que o Senhor quiser falar. Mas em nome de Jesus, já traz paz sobre esse coração. Ô Pai, traz tranquilidade sobre esse coração aflito. Esse coração, Senhor, aflito, impotente, Senhor, não consegue, Pai, não sabe por onde tomar uma decisão, uma saída diante do que está passando. E o Senhor diz nessa noite: essa guerra não é sua, essa guerra é minha, diz o Senhor. Essa peleja não é sua, descansa o teu coração, mas precisa confiar. Precisa confiar. Oh, aleluia, Pai, Espírito Santo, continua falando aos nossos corações nesse lugar. Senhor, que esse coração esteja confiante em Ti. Não é em homens, não é no governo. Estamos prestes, Senhor, a votação do nosso governo presidencial, Pai, e também do nosso governo estadual. Não é isso, Senhor, que nós confiamos. Nós confiamos em Ti, Senhor. Por isso, Espírito Santo, traz paz no coração de cada um, Senhor, que está aqui, que nos assiste, Senhor, pelas redes sociais, e que Tua vontade, Senhor, prevaleça sobre nós. Que o Teu amor, Senhor, através da palavra, alcance cada coração nessa noite. Em nome de Jesus. Posso ouvir um amém? Amém. Amém. Glória a Deus. Não fuja, meu irmão. Primeiro eu quero desejar sejam bem-vindos, né, todos aqueles que estão nos visitando pela primeira vez. É uma alegria, e pela segunda também, outros pela terceira, quarta, enfim. Sejam todos bem-vindos à casa do Senhor. Nós nos reunimos com o propósito de juntos adorarmos, congregarmos e louvar e reconhecermos o nome do Senhor nas nossas vidas. Não pregamos uma placa de igreja, uma denominação, nem uma religião, porque religião nenhuma salva. Eu quero te dizer que a palavra de Deus diz em João 14:8, Jesus fala: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então, o que eu quero pregar nessa noite é sobre Jesus. De alguma forma a palavra é sobre Jesus, a salvação em tua vida, a salvação em minha vida, porque só Ele salva. Não é uma religião protestante, conservadora, neopentecostal, católica, espírita. Não, quem salva é Jesus Cristo. Amém? Amém. Vamos lá, não fuja. Esse tema veio ao meu coração ontem à noite e estranhamente, não sei porquê, Deus costuma me dar os temas das mensagens quando eu estou tomando banho. E não só tema de mensagem, às vezes séries, alguma coisa assim. Eu estou tomando banho, às vezes eu tenho que me ensaboar rápido para não esquecer e já anotar, né, aquilo que Deus quer falar. E Deus colocou esse tema no meu coração: não fuja. Por que isso? Porque muitas vezes nós fugimos de muitas coisas, de muitas situações das nossas vidas nós fugimos. E nessa noite eu quero compartilhar uma palavra que talvez, eu creio que a maioria já ouviu falar. Ou já viu um desenho bíblico, ou sei lá, até agora a Record ainda não fez essa novela. Ela está fazendo dos reis, está contando lá, né, a história do livro dos reis, que é muito bom para quem quer conhecer um pouco mais da teologia. Mas eu nunca vi, a Record ainda não fez a história de um homem sendo engolido por um peixe grande, né? Nós ainda não vimos a história de Jonas. E não foi só, e na verdade, quando Deus me deu esse tema, Ele não me trouxe o personagem de Jonas para me ministrar, mas Ele falou de outros personagens no meu coração. E esses personagens, eles têm uma semelhança tremenda na história da vida deles. Mas eu quero falar um pouquinho de Jonas hoje, que é um livro curtinho, pequeno, né, de 4 capítulos, salvo engano. E é uma história tremenda, ele tem uma lição muito grande para nos ensinar. Ah, pastor, eu já sei, a história de Jonas é aquela que ele não quis fazer o que Deus mandou, e aí ele foi jogado, e uma baleia, não foi uma baleia, a Bíblia diz um peixe grande o engoliu e tal, e a história é essa. O Espírito Santo, ele vai falar conosco nessa noite de uma forma diferente. Você crê nisso? Amém. Amém? Então abra sua Bíblia comigo em Jonas capítulo 1, por favor. Livro de Jonas. Se você não tem Bíblia aí ou no celular, se quiser ler, acompanhar com alguém, pode ler, fica à vontade. Eu quero ler primeiro numa versão, diz assim a palavra do Senhor. Todos acharam Jonas capítulo 1? Amém? Diz assim:
A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor. Diga comigo: Jonas fugiu da presença do Senhor. Dirigindo-se para Tarsis, desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. O Senhor, porém, fez soprar um vento forte sobre o mar e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Amém. Vamos parar por aí. Jonas 1:4. Você já parou para pensar quantas vezes você e eu já fugimos ou já tentamos fugir da presença do Senhor? Eu posso falar sobre vários aspectos relacionados à fuga, a fugir. Às vezes a gente quer fugir de Deus, às vezes nós tentamos fugir de nós mesmos, às vezes nós tentamos fugir dos irmãos da igreja. Eu duvido que alguma vez que você não estava afim, sabe aquele dia que você não está legal, que bate aquele desânimo, e aí o irmão manda uma mensagem, hoje é mensagem, né? Mas assim, alguém te liga e você fala assim, olha lá o fulano me ligando, ele vai falar de igreja, e aí você não atende o celular, né? Eu acho que nunca aconteceu isso com você, né? Na minha época, assim, alguns anos atrás, no que não tinha celular, eu lembro quando eu estava muito abatido, e os irmãos que a gente ia para a igreja juntos, uma família que morava na minha rua, que levaram eu a conhecer Jesus Cristo, quando eu não queria ir mais para a igreja, eles passavam de domingo à tarde para me chamar para ir para a igreja. E às vezes eu estava com os amigos na porta da minha rua, da minha casa assim, e eu via a família descendo, que eles moravam na mesma rua. Eu via a família descendo. Olha para cá, meu irmão, deixa ele olhe para achar. E quando aquela família estava descendo assim, eu ia me esconder atrás do carro, porque eu não queria que eles me convidassem para mim ir para a igreja com eles. Eu conversava com uma pessoa e ela me fez uma pergunta que mexeu muito com a minha vida. Eu tenho 36 anos de evangelho, que eu aceitei Jesus Cristo aos meus 11 anos, hoje eu tenho 47. Estou no ministério pastoral, em agosto fez 26 anos. Mas ela me fez uma pergunta que mexeu muito comigo. Por que você se tornou cristão? Mexeu, pastor, mas é simples. É por causa da salvação. Mas ela entrou tão fundo no meu coração que eu comecei a meditar, a pensar. Por que me tornei cristão? Qual é o propósito? Amém. A Bíblia diz que Jesus... Ele veio, como eu disse, a palavra central é Jesus, ainda que eu esteja trabalhando no Velho Testamento com Jonas, mas a figura de Jonas, ela tem uma similaridade muito grande com a pessoa de Jesus sobre salvação. Porque Jesus, quando Deus enviou seu Filho, a Bíblia diz em João 3,16, a Bíblia diz assim, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para que aquele que nele crê não pereça, mas tem a vida eterna. Deu o único Filho. E o 17, ele vai além, ele fala assim, em Jesus, eu não dei Jesus para condenar o mundo, jamais, mas sim para salvá-lo. E quando a gente vem para a história do livro de Jonas, quando Deus fala aqui com Jonas no capítulo 1, eu vou ler na versão do King James aqui, diz assim, dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive, que significa Nínive, quer dizer morada de Ninos, e prega contra ela, porque a sua malignidade subiu até minha presença. É um texto forte, sabe, quando Deus ele chama Jonas e fala, olha, eu tenho um trabalho para você, eu tenho um chamado para você, eu tenho um propósito para você, vá nessa cidade, e pregue nessa cidade de Nínive, e diga, pregue contra ela, porque a malignidade subiu até diante do Senhor. Imagina o que essa cidade estava fazendo a ponto de despertar um Deus de amor, um Deus de cuidado. Pastor, mas como um Deus de amor? Esse é o mesmo Deus
que livrou o povo de Israel, né? Quando estavam presos lá no Egito por 430 anos. Deus enviou um homem, lembra qual é o nome daquele homem? Moisés. Deus enviou aquele homem, aí teve as 10 pragas, aquilo tudo, tirou o povo do Egito rumo à terra prometida. Por quê? Porque Deus tem a terra prometida preparada para mim e para você, sabe? E o que eu vejo, o que Deus tem movido nesses tempos, é um despertamento na igreja, para que a igreja geral entenda que a obra sacrossanta que Cristo realizou na cruz do Calvário não foi apenas pela salvação, sendo que isso é primordial, mas muito mais que isso. É por vidas que estão se perdendo a cada dia. E as pessoas têm se voltado, me perdoe, nós todos, eu tenho me voltado, somente às vezes para resolver as nossas questões pessoais. Às vezes nós ouvimos testemunhos de pessoas, né, na televisão. Não, porque eu ganhei, porque eu recebi, porque eu fui curado, e glória a Deus por isso. Se tem alguém aqui entre nós, eu creio que todos já recebemos algo tão especial de Deus, glória a Deus. Mas o que eu posso fazer por amor a esse Deus, com relação ao reino de Deus? O que eu posso fazer? Aqui Jonas, por exemplo, ele resolveu fugir da presença do Senhor. A Bíblia diz que ele fugiu, né? Fugiu daquilo que Deus havia pedido para que ele fizesse. E eu acredito que nós já passamos por algo parecido assim. Mas eu estava, nessa semana também, vendo um comentário sobre o livro O Desígnio, né? De Mike Murdock. E o título desse livro é assim: se você se rebelar contra o seu desígnio, Deus pode permitir experiências dolorosas para corrigi-lo. Eu falei, Deus do céu, porque nosso Deus não é um Deus carrasco, Ele é Deus de amor. E às vezes nós não entendemos porque às vezes passamos por situações nas nossas vidas, sabe? Passamos por situações que às vezes nos fere, nos machuca. Se Deus é Deus de amor, por que acontece isso conosco? Por que Deus permite passarmos por isso? Eu tenho certeza que a maioria tem uma experiência dolorosa, situações, perda de entes queridos, né? Perdas de entes queridos, enfim, tantas coisas aconteceram. Mas eu não creio que nosso Deus é um Deus que age com intenção maldosa no coração. Meu irmão, jamais. O amor dele é tão grande sobre nós, a ponto dele entregar o seu único filho por amor a nós. Você, nós somos tão especiais que ainda que muitas pessoas, ou algumas situações, ou já alguma vez aconteceu, foi falado algo sobre você, meu irmão, não é o que as pessoas não é como as pessoas te veem, mas é como Deus te vê. Amém. E Deus conhece o teu coração, Deus conhece a tua vida. Jonas, ele é um bom exemplo que eu encontrei na Bíblia, né, das consequências da desobediência de um homem. Aqui houve uma desobediência, sim ou não? Ou eu estou enganado? Houve. Deus falou para ele, vai para Nínive, e ele fez o contrário. Ele desceu para Jope, pagou uma passagem para Tarsis, entrou no navio e foi. A história é essa. Se você nunca ouviu a história de Jonas e a baleia, eu vou dizer baleia, mas é um peixe grande. Se você nunca ouviu essa história, a história é essa. A Bíblia diz que Jonas, fugindo daquilo que Deus quisesse que ele fizesse, né? Ele entrou num barco e foi a caminho de Tarsis. Mas no meio, lá um temporal, e aqueles tripulantes não sabiam o que estava acontecendo, e de repente perguntaram para Jonas, por que está assim? Jonas abriu o coração para eles, está acontecendo isso, essa tempestade, o barco está indo a pique, porque eu estou fugindo da presença do Senhor. E aí, não restou a dúvida, aqueles tripulantes pegaram Jonas, homem ao mar, um abraço. E naquele momento poderia ser o fim. Diga comigo assim, poderia ser o fim. Mas não foi. Não foi o fim. Poderia ser o fim da vida de um homem, de Jonas. Um homem que tinha um propósito, um homem que tinha um chamado. Talvez você tenha passado por situações na sua vida também que você achou assim, agora é o fim. Essa situação não tem condição mais. E o único problema, irmão, quando tudo se acalma,
a gente volta a olhar para o passado, em vez de olhar aquilo que Deus tem para nós, aquela direção, aquele comando que Deus deu para nós. Quando eu falo de comando de Deus, não se trata de religião, se trata de um direcionamento, se trata de um direcionamento, uma razão de vida. Porque, de verdade, por que se reunir aos domingos, à noite ou de manhã, ou às semanas, para aprender a palavra? Porque Deus tem um propósito através disso. Na sua vida, na minha vida, Deus tem um propósito. Hoje, vindo para cá, eu vim falando com Deus isso. Falei, Senhor, qual é o propósito? A gente, às vezes, de forma racional, sabemos qual é. Mas eu queria que o Espírito Santo falasse fundo do meu coração. Ele falou tão profundo no meu coração nessa noite sobre o propósito. Jonas tinha um propósito. Havia uma cidade que Deus... Você fala assim, mas pastor, Deus estava mandando Jonas pregar contra a cidade, queria destruir a cidade. Assim como foi destruído Sodoma e Gomorra. Sabe, Deus fez dessa forma. Se você ler o livro de Jonas, é lindo, 4 capítulos, há uma história linda. Porque ali, sabe, Jonas, ele não quis ir pregar, aconteceu isso, jogaram ele no mar, um peixe grande o engoliu. Imagina comigo, eu lembro das historinhas na escola dominical, quando eu me converti, né, porque eu me converti aos 11 anos, mas aos 8, 7 anos, a idade que as criancinhas estão lá hoje, eu lembro das historinhas que mostrava Jonas quando era engolido pelo peixe. E até tem umas musiquinhas para ensinar aqui, se vocês quiserem que eu lembre ainda. Tem um negócio que eu canto elas. Cristo fez os peixes. Olha, eu lembro delas. Mas eu lembro, meu irmão, por isso que assim, quando as crianças estão ali do lado, elas não estão ali para não atrapalhar o culto. Ali elas estão sendo semeadas na palavra. Aquelas crianças são homens e mulheres de Deus, que essa semente está no coração. Amém. Um dia, meus pais não eram cristãos, semearam no meu coração, e através da minha vida, minha mãe se converteu, minha irmã se converteu, se entregou a vida a Jesus. Muitos conhecem a minha história, né, que eu já contei meu testemunho, mas enfim, voltando para Jonas aqui, imagina a historinha, as tias contavam a historinha de Jonas sendo engolido por um peixe grande. Agora, a criança tem uma mente fértil. Eu imaginava Jonas, como que ele estava dentro da boca daquele peixe. Você já imaginou? Aquele peixe engoliu, será que ele bateu na goela do peixe grande? Será que ele foi nas entranhas, por onde ele passou? E aquilo lá parecia o fim na história da vida de Jonas. Mas na verdade não era um cuidado que Deus estava tendo, porque no mar ele ia morrer afogado, e Deus o protegeu ali, Deus o guardou. E tem situação que você tem passado na sua vida, que você acha que você está morrendo, mas Deus está te guardando, meu irmão. Deus está te dando oxigênio para que você volte e cumpra a vontade do Senhor na sua vida. Amém. Sabe, Deus estava dando uma oportunidade para Jonas. Deus tinha um propósito na vida de Jonas. E eu ficava pensando assim, como que era, né? Jonas misturado com aquele monte de outros peixes pequenos que aquele peixe grande comia. Porque eu acredito que o peixe grande se alimentava dos peixes pequenos, né? Creio eu. Ele não deveria ser um vegano, né? Misericórdia. Enfim. Mas eu quero agora que a gente junto caminhe um pouquinho só na história, né, aqui de Jonas, para que a gente tente viver aquilo como que ele ficou dentro do peixe, né? Por algum motivo, em algum momento ali, eu penso que ele teve muito medo, porque ele estava vivo, ele via tudo, ele ouvia tudo, né? Não se sabe como que ele estava lá dentro, mas ele estava ali. E em algum momento, Jonas, quando ele recebeu a ordem do Senhor, ele descumpriu. E eu creio que ele, dentro da barriga daquele peixe, daquele grande peixe, ele deveria ficar pensando. E muitas vezes nem oramos, mas se você ler o livro de Jonas, capítulo 2, ele faz uma oração. Ele faz uma oração a Deus. E é interessante, não dá tempo de eu falar item por item, mas
Quando Deus deu um comando para Jonas, quando Deus deu uma direção para Jonas, Jonas teve medo. E o medo paralisou Jonas. E é isso que nós não podemos na nossa vida, é que o medo nos paralise em nada na nossa vida. Nada. Em nenhum propósito, em todas as áreas da sua vida. Na sua vida familiar, que o medo não te paralise, por causa de um trauma que você tenha vivido no passado. Que o medo não te paralise no seu ministério por algum motivo, por alguma decepção, né? No seu chamado, não vou nem falar ministério, no seu chamado. Porque o id de Jesus é para todos nós, como está lá em Mateus capítulo 28. Ide a todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Não é isso? Para que todo aquele que nele crê... Olha, já estou misturando já. Já estou em João 3,16. Mateus 28 já fala sobre isso. Meu irmão, a Bíblia, por algum motivo Jonas teve medo e desobedeceu à voz do Senhor. Sabe? E ele não foi para Nínive. Deus não estava satisfeito com o que estava acontecendo naquela cidade. Deus não estava feliz ali. Salmo 139, versículo 7 diz assim: para onde poderia eu escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Nós não conseguimos fugir da presença de Deus. Nós não conseguimos escapar do Espírito de Deus. E Deus não tem o desejo de nos aprisionar. Mas o que Deus ele quer de nós realmente, como nós cantamos aqui, e eu fiz questão de repetirmos a canção, é de abrir o nosso coração para o Senhor. Abrir o coração. A música diz assim: meu prazer é ter alegria em falar assim, puxa, hoje é dia que nós vamos... Enfim, não precisa ser só dia de culto, mas quando na segunda-feira, que é um dia difícil, né? Um dia você faz, puxa, a semana, né? Muita coisa para fazer, trabalho, obrigações. Glória a Deus que temos tudo isso para fazer, meu irmão. Glória a Deus que a semana se começou novamente, porque nós temos a oportunidade de continuar caminhando na presença do Senhor. Nós temos a oportunidade de fechar brechas em nossas vidas. Nós temos a oportunidade de mudar a nossa maneira de pensar, de agir, a nossa maneira de falar. Enfim, nós temos oportunidades porque o Senhor está nos dando novas oportunidades. Deus usou a tempestade ali para que Jonas fosse jogado ao mar. A tempestade tinha um objetivo, era para que Jonas fosse jogado ao mar. Deus como poderia agir? Se você se coloca no lugar de Deus, você dá uma ordem para uma pessoa, essa pessoa não faz e ela está num barco fugindo. Deus ele tinha que preparar, criar uma situação para que Jonas voltasse e obedecesse a Deus. E Deus criou a situação. Deus levantou uma tempestade, o barco ia a pique, jogaram, enfim. O peixe cuspiu Jonas na cidade de Nínive, a Bíblia diz. E Jonas foi e fez. É interessante a palavra, porque a Bíblia fala, no capítulo 2, que Jonas orou, mas no versículo 17 do capítulo 1 fala assim: e trementes, Yahvé o Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas, e ele ficou dentro desse peixe durante 3 dias e 3 noites. Não é parecido com a história de Jesus durante 3 dias? Né? Não, a gente não tem umas analogias assim, você vê assim, trabalha muito com 3 dias, após 3 dias Jesus ressuscitou, algumas coisas nesse sentido. E aí no capítulo 2 fala da oração de Jonas, né? E ele começa a falar, porque a oração dele fala assim: eu afundei até o Sheol. Ele falou assim: eu fui o mais profundo, até a morte. Eu conheci a profundidade. A oração de Jonas resume-se nisso. Ele viveu assim, algo assim, morri. Porque, meu irmão, há esperança para alguém dentro da barriga de um grande peixe? Sim ou não? Não, eu não acredito. Mas ali a oração de Jonas moveu o coração de Deus. E no capítulo 3, e Deus dá uma nova oportunidade para Jonas. No versículo 2 diz assim: levanta-te e vai agora mesmo à grande cidade de Nínive. E assim que lá chegar, prega contra ela a mensagem que eu mesmo hei de te entregar. Sabe assim, não era uma mensagem que agradasse o coração, porque às vezes a gente quer ouvir uma mensagem que conforta o nosso coração. Mas
eu creio que existe um Deus de, como eu posso dizer, uma palavra certa, sumiu da minha cabeça. Exortação. Eu creio num Deus de exortação, eu creio num Deus de amor, mas não significa que o Deus que exorta, ele não ame. Pelo contrário, é como um pai. Quando a gente exorta o nosso filho, a gente exorta por amor. E às vezes nosso filho não ouve a exortação. E assim somos também perante Deus. Filhos que às vezes somos exortados a fazermos algo, não fazemos, e muitas vezes achamos que Deus é ruim. Eu dou um exemplo. Quando minha mãe faleceu, que ela foi assassinada na porta da igreja lá, eu poderia ter falado assim: que Deus é esse? Eu pregando o evangelho permite que minha mãe assassinada na esquina, chegando na igreja. Eu não me levantei contra Deus. Sabe, como eu creio que muitos de vocês passaram por situações adversas e não se levantaram contra Deus. E Jonas, nessa situação, Deus deu mais uma oportunidade para ele. A Bíblia diz no versículo 4 que Jonas entrou na cidade, caminhou por ela por um dia inteiro, proclamando: eis que daqui a 40 dias Nínive será destruída. Imagina um homem, um profeta entrando nos lugares, passando por lugares, avisando: olha, daqui a 40 dias isso tudo vai acabar. Porque Deus não está se agradando da maneira que o homem está vivendo. Sabe, eu não quero falar de política, jamais, meu irmão. Não quero falar de política, mas eu só peço que você ore pelo nosso governo. Ore pelo nosso governo, ore pela nossa nação. Estamos diante de situações que estão para acontecer, né? Decisões serão tomadas, que muitas vezes poderemos ficar impotentes diante de não fazer nada, porque um governo tem um poder de governar sobre nós. Por isso que seja um governo estabelecido por Deus, para que a palavra de Deus seja respeitada pelo nosso governo. Eu não estou preocupado com questões de crises econômicas, não. A minha preocupação está na questão de princípios de vida, princípios bíblicos. Por que eu estou falando isso? Tem tudo a ver com a história de Nínive, que era uma nação que vivia fora da vontade e vivia na desobediência de Deus. E a Bíblia diz no capítulo 4 que Jonas pregou, no capítulo 3, Jonas pregou a todos os ninivitas. Eles creram na pregação de Jonas. O próprio rei se cobriu, tirou suas vestes sacerdotais, se cobriu de suas vestes reais, se cobriu de pano de saco de cinza. O próprio rei pedindo perdão, e Deus se arrependeu de destruir aquela cidade. E sabe como Jonas ficou? Jonas ficou enfurecido com Deus. É incrível. Como assim, pastor? Mas Deus salvou a cidade. Se você ler o texto, a Bíblia fala que Jonas, ele falou assim: eu sabia que Deus teria misericórdia, então por que ele fez eu voltar daquele barco? Eu estava indo para Tarsis para pregar em Nínive. E a história de Jonas era muito parecida com a história de Elias. A história de Elias, quando ele venceu os profetas de Baal e os profetas de Azerá, e depois que derrotou aquele Deus falso, os Baalins, quando ele foi derrotado aquele povo todo falso, a Bíblia diz que Jezabel ameaçou Elias de morte. Ele foi para o deserto, e debaixo de um zimbro, a Bíblia diz que ele pediu pela morte. Ele falou assim: eu não quero mais viver. Ou seja, ele estava totalmente desanimado. Assim foi Jonas. Depois de pregar, de falar naquela cidade, de pregar naquela cidade, Deus mudou. Aí Deus fez o quê? A Bíblia diz no capítulo 4 que, tipo uma mamoreira, né? Deus fez crescer e cobrir para fazer sombra para Jonas. Numa noite, a árvore cresceu e o protegeu no outro dia. Só que no outro dia Deus permitiu uma praga que matasse aquela planta, e aquela planta morreu. E Jonas ficou enfurecido com o Senhor, né? E Deus falou para Jonas: tem algum motivo para estar tão furioso por causa da planta? Porque ele ficou agora bravo por causa da planta que havia morrido, a planta que trazia conforto para a vida dele. Isso está no capítulo 4, versículo 9.
Aí no versículo 10 ele responde, ou melhor, entretanto Yahvé ponderou-lhe: ora Jonas, perdão, no capítulo 9, Jonas respondeu, versículo 9, Jonas respondeu: ao que replicou Jonas: sim, tenho motivo sim, eu estou irado a ponto de preferir a morte. Muito parecido com a história de Elias, estou irado. E aí Deus falou com ele: ora Jonas, se você tem compaixão desta planta, embora você não cuidou dela, a planta, não fizeste a crescer nem a podaste, ela simplesmente nasceu numa noite e na outra noite morreu. Por outro lado, Nínive tem mais de 120 mil seres humanos que não sabem nem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, tampouco entre o bem e o mal, além de muitos animais inocentes. Não haveria eu de ter pena dessa grande cidade? Deus, ele trabalha com Jonas. A história aqui, eu precisei correr um pouco sobre a história, um resumão da história aqui de Jonas, mas a síntese de tudo aqui, meu irmão, é assim: às vezes nos preocupamos com aquilo que está perto de nós, com aquilo que nós vemos aos nossos olhos naturais, mas a minha pergunta é: e aquelas pessoas que estão dos nossos lados morrendo, do nosso lado morrendo? Pessoas que estão se perdendo, pessoas que estão morrendo não só por situações emocionais, mas estão morrendo em todos os aspectos, sem esperança, sem alegria, sem vida, sem perspectiva, sem expectativa, sem nada. E de repente eu e você temos uma palavra para liberar sobre ela, porque o Evangelho de Jesus Cristo não é o conhecer o texto de Jonas detalhadamente em hebraico, em aramaico, etc. Mas simplesmente eu quero dizer uma coisa para essa pessoa: que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário por nós, que Jesus Cristo tem uma vida eterna para dar, que Jesus Cristo pode mudar a história da sua vida, seja no aspecto que for, mas que nós não nos sirvamos simplesmente pelo que Ele pode nos oferecer, que nós o sirvamos, que nós o adoremos pelo que Ele é, porque Ele é Deus sobre todas as coisas. Deus, faz essa pergunta para você mesmo: se você hoje é um cristão, seja protestante ou católico, se você acredita em Cristo, o que te tornou um cristão? O que te tornou um cristão? O que te torna um cristão? O que é ser um cristão, pastor? Um pequeno Cristo. E eu te pergunto: o que Cristo nos ensinou nessa terra? Tem alguém aí? O que Cristo nos ensinou nessa terra? Nos 3 anos que Ele viveu aqui, ou melhor, nos 33 anos que Ele viveu e nos 3 anos que Ele viveu seu ministério. Ele amava, Ele ensinava, Ele servia, Ele discipulava. Sabe, Deus, quando fala com Jonas, fala assim: o povo de Nínive não consegue discernir sobre mão direita e esquerda. Sabe o que Ele está falando? Ensina esse povo a minha palavra. Ensina esse povo. Sabe, meu irmão, talvez nós estejamos habituados a ir numa igreja todos os domingos há anos, mas isso não nos torna cristãos. Isso não nos torna cristãos. O cristianismo não é ser um religioso, não é o ato repetitivo, semanal, de eu estar numa igreja envolvido com outras pessoas. O cristianismo é muito mais que isso. O cristianismo é emanar o amor. O cristianismo é servir sem querer nada em troca. O cristianismo é você, sabe, cuidar de pessoas que ela não pode te oferecer nada, assim como Jesus. Sabe quantas vezes Jesus se deparava com pessoas, e a Bíblia nos fala que milhares seguiam Jesus, mas muitos queriam ver o que Jesus fazia, outros queriam que Jesus simplesmente curasse. Vocês lembram dos 10 leprosos? Quantos eram leprosos? Quantos? 10 eram leprosos. Jesus deu uma palavra para eles: vai lá, lava os seus olhos, assim, volta. Meu irmão, um só voltou para agradecer, 9 nem voltou para agradecer. Na verdade, não fuja do seu chamado, não fuja daquilo que Deus tem para você. Deus tem para você
Não só uma vida abençoada familiar, isso será consequência de uma vida de intimidade com Deus, de relacionamento com Deus. Sabe, você ter relacionamento com Deus, automaticamente a sua vida familiar vai ser uma bênção. Não, pastor, você não sabe como é na minha casa é uma guerra. Eu quero dizer que eu não sei como é na sua casa, mas eu sei o Deus que eu sirvo. Eu sei que é o Deus que Paulo fala que eu vivo uma paz que excede todo entendimento. A tua razão não consegue dimensurar o poder e a grandeza de Deus sobre a tua vida. Glória a Deus, glória a Deus. Sei o que você vive, meu irmão. As lutas que nós passamos, vocês têm as suas, eu tenho as minhas. Nós vivemos isso, faz parte da vida. Isso é o mundo. No mundo teríamos aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo, diz o Senhor. O que eu posso te garantir é uma coisa apenas: entrega o teu coração ao Senhor, entrega a tua vida ao Senhor, entrega o teu tudo ao Senhor, dê tudo ao Senhor, confia nele e tudo Ele fará. Amém. A Bíblia diz isso em Salmo 37:5. Se eu estiver errado, me corrijam, por favor. Mas assim, entrega seu tudo, meu irmão. Para de sabe, ficar duvidando se Deus existe, se Deus não existe. Por que você acha que Deus tem que nos provar alguma coisa? Ele não precisa nos provar nada. E a maior prova que Deus existe está sendo esse evangelho pregado por milhares e milhares de anos. E nós aqui falando desse Filho amado do Deus vivo, que se chama Jesus, que morreu, que entregou sua vida por nós. Para quê? Para que nós tivéssemos vida. Se você entrou aqui com o coração abatido, com sentimento de tristeza, de morte, você não vai sair daqui assim mais. Porque o Espírito Santo vai fazer algo na sua vida, se o teu coração for aberto. Diz o Senhor em Apocalipse 3:20, eis que eu estou à porta e bato. Se você abrir a porta do teu coração, eu quero entrar e cear contigo. Por que está batido o teu coração, diz o Senhor? Por que está batido o teu coração? Porque você esperava que algo acontecesse e não aconteceu? Deus tem o controle de tudo. Sabe, eu sei, eu também muitas vezes espero algo da parte de Deus, sabe, o impossível que só pode vir dele, mas ele sabe o tempo certo para todas as coisas, meu irmão. Não seja como Israel, o povo de Israel, que queria um rei, era a única nação que não tinha um rei, eles eram dirigidos, governados por um profeta. Mas eles falavam, não, as nações vizinhas têm rei, nós queremos rei. E aí o Samuel foi falar com Deus, olha Deus, eles querem rei, mas tem algum problema? A cidade está bagunçada, a cidade estava sendo otimamente governada. Não, nós queremos um rei. Levantaram Saul, deu no que deu, uma destruição, porque Deus tinha um propósito no tempo certo. Davi seria levantado como rei daquele lugar. Oh, meu irmão, Deus tem um propósito na tua vida que você não imagina. Tem um chamado para a sua vida que você sabe qual é. E você agora não pode mais, é hora de erguer as mangas mesmo, sabe, ir para a batalha. E se esquecer de somente pensar na sua própria vida, ou no tempo de vida cristã ou religiosa que você teve, não importa mais. Agora é tempo de você falar, não, eu quero mais, eu quero viver mais de Deus, eu quero ter mais intimidade com Deus. E como que se tem intimidade com alguém? Me fala. Para mim poder falar que eu tenho intimidade com a minha esposa, é porque eu convivo com ela. Se eu não convivesse com ela, com pessoas que talvez aqui eu nunca vi, eu não tenho intimidade. Ou que eu vejo às vezes uma vez por semana, eu não tenho intimidade, porque não existe uma convivência. Para mim ter uma intimidade com Deus, eu preciso de relacionamento com Ele. E o relacionamento com Ele é você tendo uma devocional, é você não somente largando a Bíblia aberta em um salmo ou em um versículo, é você lendo a Bíblia, é você ouvindo os louvores, sabe? É a gente tentar a cada dia praticar, como a gente tem feito, né, quinzenalmente um discipuladão, a gente compartilha uma palavra ali, sabe? A praticar e aprender juntos a palavra. Sabe por quê? Porque Jesus está voltando. E não dá mais tempo agora de a gente ficar brincando de igreja.
Não dá, nós vamos ter uma reunião com a diretoria aqui na terça-feira. E até sobre isso eu quero falar. Uma das situações por que ser igreja? Por quê? Sabe assim, para ser mais reunir apenas aos domingos com propósito? Não, a igreja tem que ser muito mais que isso. A igreja ela tem que ser, sabe, tem que viver o que Jesus falou para Pedro: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Jesus Cristo. A igreja tem que ser isso, a igreja tem que ir para cima, sabe, a igreja tem que ir para cima. E não dá mais tempo da gente, sabe, não, vamos lá, eu vou adorar, que louvor gostoso, né? Temos aqui graças a Deus, a nossa igreja numericamente poucas pessoas, mas temos uma banda legal, uma bênção, um louvor gostoso e tal. Aí houve uma palavra, acabou e está tudo bem. Não, é mais que isso. Deus quer te usar no seu ambiente de trabalho. Você sabe o que Deus quer fazer com você? Eu sei que muitos de nós somos 007, o Espírito Santo me revela aqui agora. O que é isso, pastor 007? Nós somos cristãos, como que é, secretos, cristãos secretos. Ninguém sabe que nós professamos Jesus Cristo. E às vezes o nosso testemunho não condiz com a vida cristã. Porque ser cristão não é ser um cara que anda com proibido na cara assim o dia todo, né? Tudo é proibido. Ser cristão é ser feliz porque ele tem a garantia da vida eterna. Ser cristão é ser feliz porque a gente sabe para onde nós vamos quando partimos dessa terra. Estamos aqui de passagem. Ser cristão é muito mais que isso. Ser cristão não eu lembro que lá atrás, no passado, a gente fala assim: por que você não vai na igreja? Porque eu não posso usar bermuda. Na época que eu me converti, eu não podia usar shorts para jogar bola, né? Era uma coisa assim bem tradicional, as igrejas tradicionais. É claro, liberdade não tem nada a ver com libertinagem. A gente tem que ter a coerência, o bom senso. Mas ser cristão é muito mais do que uma vestimenta. Ser cristão é o coração diante do Senhor. Amém? Amém. E eu quero dizer uma coisa para você, para me encerrar minha fala aqui. Deus ama tanto a sua vida, que você não veio aqui à toa, não. Deus ama tanto a sua vida, que Ele preparou todo esse momento. E meu irmão, se você ler a mensagem que eu tinha preparado no meu esboço, que não tem nada a ver com o que eu preguei aqui hoje. Nada a ver. Eu preparei uma mensagem, eu ia falar assim, ia trabalhar Jonas com outros detalhes. Mas Jesus estava me levando para a salvação, porque Ele quer salvar vidas aqui hoje. O propósito dele que prevalece, Ele que é dono dessa igreja, Ele que é dono de nós. Eu não mando nada aqui, de verdade. É só Jesus. Eu queria convidar todos a fechar os olhos nessa noite, por favor. Sabe, em nome de Jesus. E nessa noite eu só quero fazer um convite para você que está com o coração amargurado, coração cansado. Entrega a tua vida para Jesus, de verdade. Entrega a tua vida para Jesus. Eu não estou pedindo para você mudar de religião, só estou falando para você: passe a ter um relacionamento com Jesus. Ele te ama. Ele te ama mais do que qualquer pessoa, mais do que qualquer pessoa que você imagina que te amou. Jesus ama você muito mais. Eu também sofro por alguns momentos da minha vida que parece que nós não somos amados. Mas quando a pessoa me fez essa pergunta essa semana: o que te levou a se tornar um cristão? E aí o Senhor levou no meu coração, foi o amor. Foi o amor de Jesus por mim. Porque mesmo eu, do jeito que eu era, que eu vivi, os meus erros e pecados, Ele continua me amando. Porque para Ele não importa o que eu fiz. Para Ele, na verdade, o que importa é o que eu posso fazer. Então, se tem alguém aqui nessa noite, eu não vou pedir para vir aqui na frente não, mas aproveite essa oportunidade. Porque é algo só entre você e Deus. Se tem alguém aqui que quer receber Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador, ou se talvez você estivesse afastado dos caminhos do Senhor, e nessa noite você quer voltar para os caminhos do Senhor, somente faz um sinal com a sua mão, eu quero orar por você. Se tem alguém, faça isso, amém, glória a Deus, glória a Deus. Se tiver mais alguém, faça isso, levante sua mão. Eu não vou pedir para vir ninguém na frente. Essa é uma oração sua com Deus, um testemunho de fé com Deus, onde você vai abrir teu coração para Deus e vai falar com Ele que você entrega a sua vida a Ele. Ele quer cuidar da sua vida, porque você é especial.
te menosprezaram, te trataram mal, ou até você pode ser muito bem tratado ou tratada, não importa. Mas o amor do Senhor, ele é superior a tudo isso. Mas você pode dizer assim, tudo que eu fiz não tem perdão, os meus erros, como não, meu irmão? A Bíblia diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Amém. A graça de Deus está aqui. Hoje o Senhor tem um plano de vida para você, em nome de Jesus. Eu quero dar mais uma oportunidade. Tem alguém aqui que quer voltar para os caminhos do Senhor, ou quer convidar Jesus para habitar no seu coração? Levante só uma das suas mãos, pode só levantar e abaixar. E eu estou com os olhos abertos. E nessa noite nós vamos orar. Eu quero convidar a todos, por favor, coloque a mão sobre o seu coração. E eu vou pedir como família, como igreja, vamos repetir com essas pessoas juntos essa oração. Em nome de Jesus, diga assim: Senhor Jesus, nessa noite, eu ouvi a Tua palavra, que a minha vida tem um propósito, e eu não posso fugir desse propósito. Nada pode me desviar desse propósito. Por isso, Pai, eu te peço perdão em nome de Jesus Cristo. E eu quero entregar a minha vida ao Senhor Jesus Cristo, declarando no reino espiritual que somente o Senhor Jesus é o Senhor da minha vida. Eu revogo todos os direitos, todas as procurações que algum dia eu possa ter dado a alguma entidade, mas nessa noite eu declaro para que todos ouçam que Jesus Cristo é o meu único Senhor e Salvador da minha vida. Em nome de Jesus, amém e amém. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Eu sei que uma vida hoje aceitou Jesus e os céus estão em festa. Sabe, querido, servir a Deus é muito bom. Olha, é muito bom. Nunca desista, nunca desista. E Deus tem levantado pessoas aqui conosco que vão nos ajudar a ensinar, a cuidar de nós todos, a cuidarmos uns dos outros. Eu sei que Deus tem um propósito muito grande aqui. Eu louvo a Deus pelo que Deus tem feito e o que Ele vai fazer. Porque a igreja, meu irmão, é do Senhor Jesus Cristo. A igreja é dele, só dele. E tudo que fazemos é para Ele. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos separar um momento também para que adoremos ao Senhor com as nossas ofertas, com os nossos dízimos. Eu quero dizer aos visitantes, não se constranjam não. Esse é um momento nosso aqui, que nós separamos nossas ofertas e dizimamos na casa do Senhor. A Bíblia diz para que haja mantimento na sua casa, né? Então assim, mas eu não gosto de focar nisso apenas. Eu gosto do texto que Paulo escreve ao Coríntios, em 2 Coríntios 9:7, quando ele fala assim: cada um contribua segundo propôs no seu coração, não por tristeza e nem por necessidade, porque Deus ama aquele que dá com alegria. Sabe, irmão, a gente oferta, a gente dizima por obediência, por generosidade, por gratidão. E eu quero orar por aqueles que estão desempregados, ou aqueles que estão orando por uma promoção no trabalho, ou assim, aquele que está buscando algo diferente em Deus. Queremos orar juntos com esse propósito também. E se talvez hoje você, pastor, eu não quero ofertar, não vou dizimar, amém, não se constranja não, é um momento nosso. Como que nós ofertamos, né? Ainda estamos numa fase de adaptação, que eu estou tentando achar umas plaquinhas, porque como aqui a gente loca o hotel, eu não posso colar nada nas cadeiras, e colocar o QR Code em algumas cadeiras, para fazermos por Pix, né, a nossa oferta. Temos também, não precisa ser agora, na saída, lá do lado esquerdo, ou lá no fundo, eu nem me lembro de estar, onde fica o envelope do lado esquerdo do meu, fica os envelopes ali. Se você quer fazer uma oferta, você oferta. Se precisar de maquininha, acho que tem também, se eu não me engano. Tem maquininha ainda, Eric? Tem lá, Gabriel? Maquininha tem. Fique em paz, mas o importante, meu irmão, é você ofertar a sua vida ao Senhor, é o mais importante. Sua vida tem mais valor que tudo, mas nós temos esse momento que nós fazemos ao Senhor também, em nome de Jesus. Eu costumo fazer por Pix,
mas o meu celular ontem ele quis brincar de mergulhador e parou de funcionar, então não consigo fazer Pix, né? Ontem brincando com a Dani, nós caímos na água e meu celular afundou. Mas amanhã ele vai funcionar. Eu pus ele no arroz, como dizem aí, né? Falo, põe no arroz que puxa água. Falaram que vamos ver se funciona. Amém? Então vamos fazer uma oferta. Eu quero chamar a banda para tomar o seu lugar. E para quem nos visitou pela primeira vez, olha, é um prazer muito grande tê-los aqui. Irmãos, quem não conhece também o Gilmar Adinurá, queria pedir para levantar o Gilmar Adinurá aqui, fica de pé. O Caio está lá com as crianças. Olha, quem não conhece, dá uma salva de palmas esse casal bonito aqui. Esse é um casal abençoadíssimo, para quem não conhece, que está vindo se juntar a nós, né? Aliás, já está conosco aqui em Cristo Jesus, estamos juntos. E vai nos ajudar muito com esse projeto de igreja, porque nós somos igreja. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. São queridos mesmo. Olha, esse casal, meu irmão, tem um potencial que vai fazer coisas grandes, como todos os demais que aqui fazem parte também. Eu sei que Deus vai fazer muita coisa aqui. Amém? E quem nos visita pela primeira vez, esse casal a primeira vez está aqui, como se chama? Segunda? Fernando, seja bem-vindo, viu, cara? Ó, você, Deus te abençoe aí. É uma alegria ter você aqui. E como se chama? Nathalie, você também seja bem-vinda, que é a segunda vez, mas seja bem-vinda. Nós também temos, esqueci o nome da senhora? Suede. É Dona Suede. E o Miguel, seja bem-vindo. Dê uma salva de palmas também. O pai do Rodrigo também. Quem conhece o pai do Rodrigo, gente? Olha lá, ó, o pai do Rodrigo, bonitão. Olha lá. Sou generoso é bravo, mas isso aí não é mole não. Seja bem-vindo também, ele mora lá em Guararema, às vezes ele está com a gente aí. E é muito bom ter vocês aqui. Amém? Vamos louvar o Senhor para encerrar com alegria. Em nome, se coloca de pé no seu lugar. Orar. Vamos orar primeiro consagrando os dízimos e ofertas alçadas ao Senhor. E eu queria que você apresentasse a Deus, se porventura você, sabe, meu irmão, tem passado um momento difícil na área econômica, que Deus venha te dar sabedoria em nome de Jesus, para administrar o que Ele colocar nas suas mãos. E que as portas do céu se abram sobre você, que negócios sejam fechados, mas em nome de Jesus, use o seu trabalho com sinceridade, que Deus seja sempre honrado pelo seu trabalho, o nome dele seja honrado. Sabe, nós não precisamos de falcatruas para prosperar. Então, fique em paz. De repente você fala assim, pastor, mas você não sabe com que eu trabalho. Meu irmão, eu sou contador e tenho formação jurídica. Eu sei como muita coisa funciona, mas a gente não precisa de fazer coisas erradas para prosperar. Deus, ele age a favor de nós e Ele é fiel. Se alguém fecha uma porta, fique em paz. O Senhor abre 10 portas ao teu favor. Amém? Mas se também Deus abrir, homem nenhum fecha. Em nome de Jesus. Pai, eu quero agradecer ao Senhor, em nome de Jesus, nessa noite, por esse momento, pela palavra que o Senhor ministrou ao nosso coração, Senhor. Talvez, Espírito Santo, eu tenha falado muitas coisas, Pai, que não alcançou o profundo, Senhor, do coração de cada um, mas que cada um guarde, Pai, no coração aquilo que a palavra do Senhor diz sobre Jonas, Pai. O Senhor, ele desobedeceu, e o Senhor, Pai, deu oportunidade para que ele voltasse ao lugar que o Senhor quisesse que ele estivesse. E naquele lugar que ele esteve, Senhor, ele cumpriu, e até o fim do livro que provavelmente tenha sido escrito pelo seu próprio autor Jonas, Pai. Oh Deus, ele ali dialogou com o Senhor porque ele não entendia os teus propósitos. Mas o Senhor mostrou para ele se as coisas materiais, se as coisas naturais têm valor, quanto mais vidas. As vidas são importantes. Nínive era muito importante, por mais que estavam fazendo aquilo que tinha desagradado ao Senhor, mas eles se arrependeram. Por isso, Pai, coloca nos nossos lábios a palavra do Senhor, Pai, uma palavra de exortação, uma palavra de amor. Senhor, em nome de Jesus, que nós possamos, através do Senhor, do Teu Espírito, convencer as pessoas, Pai,
que o Senhor tem salvação para cada um, Pai. Em nome de Jesus. Oro Senhor, pela vida profissional de cada um, por aquele que está desempregado, que o Senhor possa abrir portas de emprego. E em nome de Jesus Cristo, Pai, em nome de Jesus Cristo, pelos profissionais liberais, pelos autônomos, aposentados, os pensionistas, Senhor, empresários, em funcionários, colaboradores, funcionários públicos, em nome de Jesus, que o Senhor esteja honrando essas pessoas, Senhor. Oh Pai, eu sei que Tu és Senhor, Pai, eu sei que Tu és Deus, que o Senhor sabe, Senhor, oh Pai, a atitude de cada um, Senhor, diante da fé que temos na Tua palavra, Pai. E nessa noite nós consagramos também os dízimos, ofertas e alçadas para o uso exclusivo na Tua casa, Senhor. Em nome de Jesus, nos dê uma semana abençoada. Que essa semana seja uma semana, Senhor, Pai, de paz no nosso coração. Uma semana de relacionamento com o Senhor. E eu sei, Pai, em nome de Jesus, que o nosso relacionamento e nossa intimidade vai aumentar a cada dia. É o que nós oramos nessa noite. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Se você crê, diz amém. Amém. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Vamos adorar o Senhor para terminar.